noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Coração Azul, Amar e Servir, dando continuidade à nossa linha de apresentar os trabalhos da casa, com a ênfase na particularidade de cada trabalho e tentando incentivar aos nossos pacientes, aos nossos amigos que nos vejam, a estudarem cada um desses itens em profundidade. O que nós vamos fazer, eu e Ronaldo, é apenas alinhavar alguns pontos, alguns textos que explicam de alguma forma um pouco mais profunda a importância de cada etapa desses trabalhos. Ronaldo, boa noite, vamos juntos, mais uma tarefa. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Em nome de Jesus, estamos reunidos aqui no movimento de amor ao próximo para continuar com esse nosso projeto, né, Paulo? De levar aos lares, às pessoas, a importância do estudo doutrinário, o estudo da vida sobre a égide de Jesus e dos nossos irmãos da espiritualidade. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Então nós vamos hoje, dando continuidade, falar sobre aquela parte que é a palestra ou as parábolas que são feitas no primeiro momento de tratamento propriamente. Falamos sobre a importância da música, tentamos mostrar como no plano mais sutil, no plano astral, a espiritualidade trabalha com as condições da música para incentivar a todos que venham participar desde o início com os cânticos, com a vibração apropriada nesse horário da música. O passo seguinte são as palestras. E aí nós vamos tentar trazer algumas informações, alguns textos de apoio, falando sobre a importância da palestra na casa espírita. Nós entendemos, eu acredito que Ronaldo pensa também assim, que a palestra é o trabalho fundamental, mais importante na casa nesse momento inicial. Porque nós, seres humanos, temos a nossa estrutura armada, pronta, e para que nós consigamos movimentar essa busca que vemos falando tanto de mudar as nossas condições, precisamos ouvir alternativas. Sozinhos, Ronaldo, se ficarmos fechados no nosso mundo, sem conhecer as alternativas, como sairemos disso? Como vamos nos libertar daquilo que é viciante, que são limitantes que nós nos impusemos ao longo do tempo? Né, Ronaldo, a sua experiência também sobre isso? Ô Paulo, dentro do que iremos abordar hoje e do que já abordamos, o objetivo na nossa visão e no tratamento que o MAP oferece é justamente, além do tratamento, que eu dou todo o crédito à espiritualidade, né? Nós fazemos a nossa parte com muito amor, mostrar, como Paulo falou, a importância da palestra, porque ela nos esclarece. Eu já falei aqui antes e vou repetir nesse momento. No meu tratamento foi orientado a assistir bastante palestras. E olha que hoje em dia nós temos umas alternativas quase que infindáveis de apoio aí na internet. Isso, e que na época, não há existia. 30 anos atrás, não precisa existia, dizer há não. quanto tempo. Não dá a impressão que nós somos somos muito velhos. velhos. Não. Mas não só assistir, reflexionar naquilo que o nosso irmão ou irmã está colocando na sua pesquisa inspirada pela espiritualidade, para levar a mensagem do nosso mestre, a mensagem das leis divinas, para que a gente entenda um pouco e, ao aceitarmos a palestra como um tratamento, futuramente nós vamos ver a importância
de cada palavra, né, de cada texto para a nossa saúde espiritual e material e para o nosso conhecimento, até para passarmos adiante. Não é? A gente só pode passar adiante para o bem aquilo que já assimilou, aquilo que já é nosso. E nesse aspecto da importância das palestras e de elas serem vivas para nós, é curioso, não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu assisti as primeiras palestras espíritas, eu ficava muito curioso, dizendo, mas como é que o palestrante sabe desse problema que afeta a mim aqui agora? Eu achava que ele estava falando para mim. Evidentemente não era para mim, ele não me conhecia, nem eu o conhecia, mas de certa maneira isso mostra a atuação dos nossos amigos espirituais, nos sugerindo a atenção, o foco da nossa mente naquelas palavras que vão ser sementes para as modificações que nós precisamos tomar adiante. Isso exatamente aconteceu comigo também. E depois até eu fui perguntar a ele se aquilo que ele falou tinha como objetivo Você chegou a perguntar? Fui. Eu não tive essa intimidade, mas eu perguntaria também. Ele olhou para mim, deu um ar de riso, tipo assim, isso também se passou comigo. Né? Aí ele falou, não, Ronaldo, a primeira coisa que eu faço é que tudo que nós relatamos aqui, achei interessante que ele falou nós, ele não falou eu. Primeiramente é para mim. É verdade, esse é um ponto fundamental. Segundo, para todos nós. Terceiro, para o plano espiritual também. Então eu digo, ainda bem, porque você falando, eu digo, isso é, eu assistindo, isso é para mim. E realmente era. E ele completou com seu conhecimento para alguém que na época estava iniciando os primeiros passos no Espiritismo. E você tocou num ponto fundamental. Essa inspiração vem ao palestrante dentro da egrégora e muitas vezes dando ênfase em algum aspecto que é particularmente dirigido para alguma parte da audiência ou até mesmo individualmente, como você falou. Sem que nós estejamos conscientes aqui no plano material desse trabalho. Mas é certeza, é a nossa convicção, é o nosso conhecimento, e está nos textos, nos livros, nos bons livros, que a espiritualidade começa esse trabalho mais intenso na palestra. Porque nós já entramos na egrégora, nós estamos sintonizados e, de certa maneira, pacificados pelas músicas, pelo ambiente e pela determinação quase que física de prestarmos atenção. Se bem que alguns dormem, né? E aí não tem problema. Não há nenhuma dificuldade em nós, como palestrantes, muitas vezes, observamos que as pessoas têm dificuldade de prestar atenção, ressonam, ou porque estão muito cansadas, ou porque acabaram de chegar do seu trabalho e ingeriram qualquer comida pesada, ou porque é necessário que elas realmente se desdobrem naquele instante, que são poucos minutos, para receberem as informações diretas da espiritualidade. Então, para aqueles que conseguem acompanhar os textos, nós sabemos, por experiência e por registro, que há uma atuação forte da espiritualidade, fazendo com que a nossa atenção se volte para isso. E também há um aspecto terapêutico, né, Ronaldo? Essa parte de limpeza das nossas energias. E aí você está num ambiente, né, Paulo, como você lembrou, a pessoa trabalha o dia todo e chega naquele ambiente espiritual, tem aquela música que nós já falamos nas gravações anteriores, foi ministrado a ele o passe, às vezes o diálogo com algum companheiro, e ali ele senta e relaxa. E a espiritualidade, quando sente a necessidade, faz ele ficar naquele sono que nós chamamos de sonambúlico, né? Para que ele seja melhor tratado. Logicamente, há aqueles que, como você falou, após um dia exaustivo de trabalho, chega ali cansado e relaxa. Mas, de uma forma ou de outra, o tratamento está sendo feito, porque mesmo, vamos dizer assim, ele dormindo,
as palavras, nós sabemos que são ondas, né? Está envolvendo aquele corpo físico, o corpo perispiritual e o seu espírito. E o ambiente, como você falou há pouco, a egrégora do ambiente envolve a todos nós. Isso é indiscutível. Como tem alguns que se emocionam e choram, né, Paulo? Sim, são tocados nas suas dificuldades mais, como nós falamos e aconteceu conosco. Isso. Mais dirigidas diretamente ao ponto. Quando acontece isso, é mágico, é uma coisa maravilhosa. Isso. Então, a importância da palestra. Sem dúvida. Porque o Paulo fez uma pesquisa aqui excelente. Mas tem muito na internet, muito. Apenas para facilitar essa busca, esse questionamento, é que nós estamos sugerindo tópicos, apenas para que cada um daqueles nossos queridos irmãos e irmãs que vejam o programa se animem a estudar. Como é que funciona isso? Como é que a palavra dirigida vai sendo gravada para ser depois reciclada, como nós falamos em outros programas, e aproveitada para, durante o tratamento, ser revista por nós mesmos. Um outro aspecto fundamental, Ronaldo, além dessa consubstanciação, vamos dizer, da palavra em nós, né, do que nós ouvimos, é o apoio que a espiritualidade já começa a dar aos nossos irmãozinhos que nos acompanham do plano espiritual. Então nós temos a referência e sabemos que eles são também orientados. Você mencionou agora há pouco que a palestra tem os vários níveis e um deles é o plano espiritual. E vai diretamente acolher aqueles que vieram conosco. Perfeito. E é sempre importante, Paulo, nós termos a consciência. Quem assistiu o filme do Divaldo Franco, tem um momento da primeira palestra dele, não sei se você lembra, até em Sergipe, que ele disse que iria fazer a palestra. Mas chega no momento da palestra, ele não tem o argumento para falar para as pessoas. E o filme mostra que chega o espírito Viana de Carvalho e tem um diálogo com ele, né? Logicamente só ele estava vendo aquele espírito, e diz: Divaldo, nós vamos ajudá-lo na palestra em respeito a eles. Me lembro disso. Lembra que maravilhoso. Você disse que você ia fazer a palestra. Por isso a importância de nós vamos fazer a palestra. Não é isso? Fundamental. Fundamental. E é o trabalho da nossa humildade. Saber que a canalização é através de nós. E é muito interessante, nós temos alguma experiência nessa matéria de falar, né, sobre temas que são tão críticos, tão fundamentais na nossa existência, que derivam do Evangelho. Nós não sabemos nada. Se não nos prepararmos muito para termos uma certa bagagem a ser utilizada pelos amigos espirituais, o aproveitamento é menor. E sacrifica, exige mais esforço da parte espiritual. Perfeito. Mas eles atuam sempre com muito coração, e nós sentimos essa vibração maravilhosa quando a sintonia se completa, quando nós conseguimos que aqueles que estão ouvindo a palestra estejam também ligados no tema. E aí a espiritualidade consegue também levar essas mensagens para os irmãozinhos que estão conectados com o nosso sentimento, Isso. com a nossa mente, que estão muitas vezes nos cobrando uma atitude e ficam interessados. Olha, não é que fulano ou cicrano está mudando a maneira de sentir? Então isso acaba acontecendo dentro do processo das palestras. Por isso não podemos simplesmente pular os trechos do trabalho e achar que, por termos assistido uma sessão, uma etapa, podemos na próxima vir mais tarde e deixar de assistir. A sequência do trabalho é fundamental para que a espiritualidade tenha o tempo necessário para atender às nossas necessidades e dos amigos que vêm conosco. O Paulo, como todo voluntário do movimento de amor ao próximo, todos nós,
Só para a gente ter uma ideia, para quem nós estamos levando a mensagem de hoje, por exemplo, o MAP tem um fundador, não é? Que há 35, quase 40 anos iniciou esse trabalho. Que muitas vezes eu não falo o nome porque ele não gosta muito que a gente promova a personalidade. Muito bem. Criou o estúdio, que hoje nós temos. Tem uma companheira nossa que normalmente trocamos informações com ela sobre os temas que vamos abordar. Ela também dá sugestões. E chegamos aqui, o Paulo na casa dele faz as pesquisas, eu já pedimos a muitas companheiras em seus lares e companheiros que nos enviem sugestões, não é, Paulo? Que continue aberto, por favor. Os temas são muito bem-vindos. Exatamente. E chegamos aqui no estúdio. O Paulo hoje trouxe o notebook com a pesquisa. Temos um companheiro que monta o estúdio para que nós, ao sentarmos a esta mesa e recebermos a inspiração dos irmãos espirituais, aprendamos que a palestra não sou eu nem o Paulo que faz. Nós estamos aqui sentados, mas há toda uma programação, né, Paulo? Todo um cuidado para levarmos a informação objetiva, simples, e que as pessoas, ao se envolverem, percebam que a palestra, o tema que nós temos abordado, todos eles, é para o seu tratamento e a sua melhoria espiritual e, logicamente, física. Exato, é um ponto fundamental que também durante esse atendimento, como nós dissemos, com o envolvimento completo, desde o início, a concentração, o tempo, a determinação de permanecer ali quase 40 minutos, 1 hora, dependendo, ouvindo, nesse momento, as nossas energias, a circulação livre do que é nosso, fisicamente, do perispírito, como você mencionou, do nosso duplo etérico, do nosso corpo físico, também estão sendo tratadas. Então, não é só o aconselhamento de atenção a pontos estratégicos para a nossa reforma íntima, o apoio aos nossos irmãos desencarnados que estejam conosco e a energização, vamos resumir assim, do nosso corpo físico e também a liberação das energias bloqueadas do corpo espiritual começam aí, nesse momento de terapia. Perfeito. Então nós temos a condição de propor que a experiência possa ser sentida assim. Depois de passar por essa etapa do tratamento, cada um de nós que esteja ali participando está melhor condicionado para o trabalho seguinte. Então eu fico sempre repetindo isso, Ronaldo, para que as pessoas despertem, tomem consciência de que o trabalho deve, para ser bem aproveitado, ser iniciado no início. Perfeito. Nós temos, infelizmente, pessoas que, por conta das condições de vida atribuladas, só veem na hora do passe, só veem na hora da cura. Mas elas estão perdendo o melhor da história. Elas estão deixando de se aproveitar, de ter em si todo esse recondicionamento que nós estamos mencionando. Então essa é a visão desse nosso trabalho, desse momento que passou pela música e também tem a palestra, para termos mudança na nossa atitude, na nossa condição de refletir por aquele momento. Não temos ali o celular ligado, não temos a televisão conectada, não temos a distração externa, fica tudo habilitado a uma concentração e não pode ser desperdiçado. Não. Perfeito. Ô Paulo, eu posso ler aqui Claro. um parágrafo que o Paulo pesquisou esse tema. Olha o que diz aqui. No momento da palestra, a espiritualidade começa a trabalhar em nós. Retira um amigo necessitado do nosso lado, ativa a congestão de energias em alguma área do nosso corpo, logicamente físico, né?
energiza algum ponto que está debilitado e principalmente atua no nosso corpo mental. Neste sentido, a palestra é vital para mudar a sintonia mental. Sintonia mental. Então, muitas vezes, nós não temos o hábito ainda de ouvir palestras. Não é só ouvir, não, é prestar atenção e avaliar. Então, nesse parágrafo, Paulo, que você colocou aqui, já desperta na pessoa que a partir daquele dia, ou seja, a partir de hoje, quando essa gravação que estamos fazendo chegar aos lares, a pessoa vai ouvir, refletir, pode ouvir e ver novamente, né? Porque o Facebook nos dá essa oportunidade, e vai chegar na casa espírita já consciente do que é uma palestra. Disposta, receptiva, para aproveitar esses influxos que vêm do plano espiritual. Porque nós esquecemos disso. Muitas vezes nós acreditamos, ou por força da nossa condição material, só vemos aquilo que está assim, quase que fechado aqui na nossa frente. E o que nós oferecemos, nós que eu digo, o plano espiritual, junto com a nossa atuação pequenina ali, nesse momento de estudo e de avaliação de textos dignos, de textos fiéis à lei, fiéis ao Evangelho, é a oportunidade de dar atenção a si mesmo e receber a ajuda da espiritualidade. Então, quando nós vamos assistir uma palestra, não é a palestra do Ronaldo, ou do Paulo, ou do Bernardo, ou do Pedro, que interessa, mas a ajuda que estamos dispostos a perceber que vai chegar a nós do plano espiritual. Então é uma mudança radical de atitude. Isso. Eu vi uma vez, Paulo, aqui mesmo na nossa sede, uma companheira e às vezes um companheiro nosso, ele fazendo uma palestra inicial, antes da leitura do Evangelho. E naquele momento eu percebi, por trás da companheira e do companheiro, aquela silhueta, vou dizer assim. Como se fosse a aura? Isso, na cor prata. E dava para perceber que ele estava emitindo para o nosso amigo e nossa amiga que abordavam um tema, sintonizando, não mandando tudo o que ele tinha que fazer, mas orientando para que ele fluísse bem a sua mensagem. E essa companheira chegou e falou assim: Ronaldo, você percebeu alguma coisa em mim? Como ela perguntou, eu não gosto de deixar sem resposta, entendeu, Paulo? Eu digo, percebi sim. Atrás de você, e narrei. Ela disse, é porque eu percebi que parece que tinha alguém atrás de mim. Parece não, tinha. E aquele irmão, no caso dessa irmã e do outro companheiro, ele sintonizou. E o palestrante ia captando a energia, que é algo muito sutil, né? Para transformar nas suas palavras o que a espiritualidade estava emitindo para todos nós presentes ali, Paulo. Então, o tratamento, como você falou, e vamos reforçar isso, a palestra é fundamental. Perfeito. E elas são a aplicação dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ainda que na palestra não estejamos abordando diretamente um tema do Evangelho, a condição de exposição, explicação, detalhamento, despertamento da nossa atenção para o tema levará naturalmente ao reconhecimento dessa verdade que o Mestre nos trouxe. É interessante, na proposta que o Espiritismo nos trouxe, que nós busquemos conhecer a verdade. Mas essa verdade não é algo que a gente não atinja. Ela começa a ser descoberta, tirada a cobertura que nós temos normalmente sobre ela, a partir desse esforço de atenção e mudança
de nós em nós mesmos. Então nós buscamos entender o que é a verdade trazida até nas palestras mais singelas, nas parábolas, nas conversações sobre um tema específico, porque vamos analisando em nós o efeito prático daquela mensagem quase que subliminar que permanece em todos os momentos à nossa volta quando tratamos dos temas sérios, dos temas da lei divina, da principal expressão que o nosso Mestre nos trouxe de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Perfeito. Me atrevo a dizer, Ronaldo, que isso estará presente de maneira sutil e sem um alarde em todas as apresentações e palestras que nós viermos a fazer. É claro que a nossa mente, como ela é muito distraída, não consegue fixar esse ponto e vivenciar o poder que essa transformação nos dá. Nós precisamos da condição de informações que nos cercam estar alinhada para, num momento pequenino, Perfeito. termos o alcance desse amar ao próximo como a nós mesmos. E isso se dá como oportunidade nesse momento em que estamos ali concentrados, como já dissemos, seguros, relaxados e, acima de tudo, receptivos para podermos raciocinar sobre esses temas e colocar em prática, Isso. começar a prática desse despertamento. Ô, É uma Paulo, questão de fé. Nós sabemos que em o trabalho espírita que nós realizamos, muitas vezes nós recebemos alguma informação direta da espiritualidade. E uma vez foi dito para alguns companheiros que estamos exercitando como levar a palestra às pessoas, e aquilo foi dito e eu procuro seguir esse caminho. Disse, olha, a palestra, eu estou usando minhas palavras, não foi assim que o nosso irmão espiritual falou. A palestra não é só intelecto. É o intelecto e o coração. Quando o coração atua, no nosso caso aqui, o coração azul também, né? O nosso e o coração do MAP, ele emite a emoção, né? O amor, para que o intelecto junte, vamos dizer assim, em nós, esses dois elementos e saia através, oralmente, vamos colocar assim, para que atinja as pessoas, emocione essas pessoas e eles entendam a importância daquilo que está chegando a ele, que é para o seu bem, o nosso bem e o bem da humanidade como um todo. A nossa ligação é perfeita. E você tocou num ponto que é muito importante e nós vamos abordar com um pouquinho mais de profundidade no próximo programa, onde ainda continuaremos a falar sobre a palestra e a sua eficácia na nossa modificação, que é o contexto de usarmos do fluido universal, esse fluido vital que nos alimenta, sustenta e se comunica através do nosso pensamento e da verbalização, como você expôs muito bem, que acontecem nas palestras e também nas nossas comunicações mais usuais. Vamos avaliar isso e dar uma ênfase para que quem nos vê, quem nos ouve, quem assista aos programas, possa ter a disposição de pesquisar, de estudar, seguindo a instrução dos espíritos a Kardec. Espíritas, instruí-vos e amai-vos. Esse é o ponto fundamental. Chegamos ao final de mais um programa. Ronaldo, as nossas despedidas desse momento. Isso. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui no Movimento de Amor ao Próximo, levando os temas segundo o nosso entendimento e principalmente o auxílio da espiritualidade. Fundamental que a gente possa viver com paz e bem. Paz e luz. Paz, muita paz. Que assim Exatamente. seja.